Space, the final frontier. Bem-vindos ao Diário de Bordo. Eu sou o Bruno, sou criador e editor lá do Clio História e Literatura. Vou deixar o ícone aqui em cima, caso você não conheça ainda o Clio. É meu canal profissional, digamos assim. Um canal onde eu trato de história, literatura, a gente tem podcast, tem tudo lá. Se você gosta desses temas, vai lá, acompanha, que é joia, tem padrão qualidade excelente. Bom, como a proposta desse diário de bordo aqui é basicamente eu ligar uma câmera e desabafar sobre questões da minha saúde emocional e tal, como eu já disse no último vídeo, e não vai ser só isso também no canal. De vez em quando eu vou dar indicação de livro, de filme, de série, de alguma coisa aí, de qualquer coisa que bater na cabeça. Eu queria falar sobre uma coisa que me incomodou muito no final de semana passado, que foi o seguinte: eu estou ajudando a minha irmã a procurar uma escola para o filho dela, né? A minha irmã tem uma ideia de educação, uma ideia de educação bem construtivista, assim, e ela pediu a minha ajuda porque, como todos sabemos, né, eu sou professor e eu estudei um pouco de educação na graduação, e é um tema que eu me interesso muito, que é a educação, ainda mais uma educação mais libertadora, uma educação mais crítica, mais autonomista, do que uma educação simplesmente conteudista, que é o padrão, o default do nosso tipo de educação no Brasil hoje, né? Principalmente nas escolas particulares, né? Você enche a criança de conteúdo, enche como se não houvesse amanhã, enche lá muito conteúdo, a criança fica de saco cheio, não aguenta mais estudar, aí reclama que o sistema educacional é ruim, né? Bom, e aí a gente visitou várias escolas, e eu gostei muito de duas escolas. Uma que era do sistema Pueridomus, que já foi referência nesse tipo de educação aqui em São Paulo, só que o Pueridomus ele foi vendido faz alguns anos já para um grupo canadense ou um grupo americano. Então hoje ele é, como eu brinquei com a minha irmã, ele é um construtivista para Novo Rico, né? Ele brinca que é construtivista, ele aplica algumas coisas, mas não tudo do construtivismo a fundo. E uma outra escola, essa sim, bem construtivista, já começa que a escola ela não tem dono, ela é mantida como uma escola comunitária. Ou seja, quando você matricula o seu filho, você passa a ser dono dessa escola junto com os professores e com os funcionários. Os funcionários e o corpo docente também tem uma participação nos rumos, enfim, tudo é decidido por assembleia, é um sonho de escola. Fiquei apaixonado, queria dar aula lá, inclusive. E a escola ela tem uma visão bem disso, assim, as salas de aula, por exemplo, elas não têm frente, né? Elas são circulares, ou seja, o professor ela pode colocar do jeito que ela quiser. As aulas são feitas de forma transversal, ou seja, uma matéria ela não é só dada um conteúdo não é só dado numa matéria, ela passa de um para outro, formando assim o que eles chamam de projeto. Ou seja, o conteúdo ele é visto de forma multidisciplinar e transdisciplinar, para fazer que a criança pense, que a criança entenda o mundo à volta dela. Enfim, um sonho de escola, as crianças se autoavaliam no final do dia, sempre em círculo, as crianças de 4, 5 anos tentando entender o que elas fizeram de bem, o que elas fizeram de mal, como que melhorar. Enfim, para quem é educador é um sonho disso. E eu deixei isso bem claro para minha irmã. Falei, olha, se você vai escolher uma, escolhe essa aqui, que eu acho que é a melhor e se encaixa com o seu perfil do que você está procurando. Aí um parente meu veio falar com ela, falando, não leva o que o seu irmão está levando à toa, não leva o que o seu irmão está falando, porque ele é professor, e é óbvio que ele vai gostar de uma escola assim. Aí são duas coisas aqui, né? Primeiro que ele falou, não, leva na escola tal, que lá é a melhor escola da cidade. Aí eu fiquei pensando assim, porra, mas o que é uma melhor escola? Né? A melhor escola é aquela que atende os interesses do aluno e dos pais. Ou seja, não adianta ranking. Não adianta você colocar uma criança que não gosta de conteúdo um colégio conteudista, que vai ficar passando matéria em cima de matéria, em cima de matéria, em cima de matéria, e a criança não vai conseguir acompanhar.
E ao mesmo tempo, ao contrário também, se você tem uma criança que ela não tem, não foi desenvolvida para pensar criticamente, pensar o mundo ao redor dela, e colocar numa escola como essa que eu citei agora, que eu achei maravilhosa, a criança não vai se desenvolver. Se a criança tem esse apetite por conteúdo, né, não curiosidade, mas se adapta com essa questão, bota ela num colégio conteudista. Ou seja, a melhor escola não é aquela escola que é boa, que está no ranking das escolas que passam no Enem, na puta que pariu. Não, é aquela escola que atende os interesses que você, pai, mãe, né, ou, sei lá, eu, estudante, procura. Eu sempre falo isso sobre a graduação. Como eu dou aula em cursinho, vira e mexe aparecem uns alunos perguntando qual que é a faculdade que é melhor? Eu falei, você já olhou quais que tem no seu curso? Você já olhou o projeto pedagógico? Já viu o que pesquisa? Essa é a melhor escola. Claro, infraestrutura ajuda, corpo docente ajuda, corpo de funcionários ajuda, ambiente, tudo isso ajuda. Mas o projeto pedagógico é essencial para entender o que é uma escola boa. A segunda parte que me deixou bem puto nisso tudo é ele é professor. É gozado isso, porque se fosse uma obra, né, se fosse um processo jurídico, se fosse uma música, quem é da opinião é quem é da área. A opinião que ia ser relevante é de quem é da área. Em educação, parece que todo mundo pode falar de educação, menos o professor. Quer dizer, quem é capacitado para entender o projeto pedagógico, entender a estrutura da escola, como é que funciona uma escola, é o último a ser ouvido. E essa não é uma opinião desse meu parente em especial, né? É uma opinião que ela é meio plasmada na sociedade, assim. Tanto que pode ver que professor... Sempre perguntam isso, para quem professor já deve ter ouvido isso mais de uma vez. Você dá aula ou só trabalha? Não, você trabalha ou só dá aula? Como se dedicar a preparar a aula, a corrigir trabalho, a corrigir prova, a fazer diário de classe, ter que aguentar reunião de professor, reunião de pais, reunião de direção, toda a estrutura do colégio, secretaria de educação enchendo o saco, sendo mal pago, não fosse trabalho. Então é de fuder isso mesmo, viu? Parece que se introjetou tanto na nossa mentalidade que a educação tem que ser uma coisa ruim, que quando a gente propõe uma nova educação, uma educação melhor, a gente é o vilão da história. Então isso assim não me deixou em crise nem nada, mas abala isso muito em mim, assim. Quando falam de educação e quando falam groselha sobre educação, então me tira fora do eixo, assim. São duas coisas que me tiram fora do eixo. Falar sobre educação, falar de uma forma bem rasteira, né? E falar sobre preconceitos de forma geral, assim, né? Sobre machismo, sobre racismo, enfim, né? Qualquer tipo de preconceito, e a pessoa é incapaz de desconstruir, de descristalizar esse preconceito introjetado nela, né? Então acho que era isso, né? Acho que esse Diário de Bordo vai ficando por aqui. Se você gosta de história e literatura, não deixa de passar lá no Clio para dar uma olhadinha, porque o conteúdo lá é bem bacana. O pessoal que faz comigo também é show de bola. E até uma próxima, e espero que todos fiquem bem, que eu fique bem, e vamos estar aí pela educação. Um beijo para todos vocês e até a próxima.